Pois é, né? Vamos lá dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. No bloco anterior, nós encerramos falando sobre a diferença entre desconcentração e descentralização. Também vimos, as várias maneiras de se estudar a expressão administração pública. Pode ser administração pública direta, indireta, em sentido subjetivo, orgânico, ou então no sentido objetivo e material e funcional. Tudo isso nós vimos no bloco anterior. A partir de agora, nós vamos começar a estudar cada uma daquelas entidades que integram a administração pública indireta. Uai, professor, eu preciso saber das características de cada uma delas? Precisa saber das características de cada uma delas. E vou logo dizendo, caem demais em prova. Você não tem como ir para a prova sem saber as características de cada uma delas. Tá certo? Então vamos lá. As entidades da administração pública indireta são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então vamos lá estudar uma por uma. Primeiro, vamos estudar as autarquias. Olha, o que é a tal da autarquia? A autarquia é uma entidade que mais se aproxima daquela entidade criadora. Então a autarquia pertence à administração pública indireta, mas é a que mais se aproxima das atividades que são exercidas pela entidade criadora. União, Estado, município, DF ou Distrito Federal. Para responder as questões de prova, eu gostaria que você anotasse aí um conceitozinho básico que está previsto diretamente num decreto federal, que é o decreto 200/67, tá? Um conceitozinho de autarquia. E aí, com base nesse conceito de autarquia, nós vamos começar a entender melhor essas entidades. Vamos lá? Então, olha só. O Decreto-Lei 200/67, em seu artigo 5º, inciso 1º, ele conceitua a autarquia como um serviço autônomo criado por lei, informação importantíssima, tá? Criado por lei, com personalidade jurídica própria, ou seja, personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, ou seja, ele possui os seus próprios bens, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para o seu melhor funcionamento, uma gestão administrativa e financeira descentralizada. Então vamos lá. Primeira característica de uma autarquia. As autarquias são criadas por lei específica. Criadas. Grave aí. Criadas por lei específica. Como assim? Veja só. Vamos supor que em determinado momento o prefeito de Belo Horizonte tenha decidido criar uma universidade ou uma faculdade municipal. Faculdade municipal? Pode criar? Pode, gratuita, sem problema algum. Resolveu criar uma faculdade municipal de medicina. Existe uma carência muito grande na região de faculdades de medicina, então o prefeito resolveu criar uma faculdade municipal de medicina, que é justamente uma faculdade pública. E aí? E aí que se o município quiser criar, ele pode criar essa faculdade e essa faculdade pode ser instituída como uma autarquia. Não tem problema. O que o município vai fazer? O prefeito, ele vai elaborar um projeto de lei criando essa faculdade de medicina, que vai ser uma autarquia municipal, e vai mandar esse projeto de lei para onde? Para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai debater, vai discutir aquele projeto, e ao final da discussão, se entender que tem realmente que ser criada essa faculdade, porque vai ser muito bom para o município, a Câmara de Vereadores aprova o projeto, mediante votação. Beleza. Aí hoje, a lei que criou a autarquia municipal, a Faculdade de Medicina, vai ser publicada no Diário Oficial do município. Então, se hoje foi publicada a lei municipal
no Diário Oficial do município, significa que hoje nasceu a Faculdade Municipal de Medicina. Faculdade Pública de Medicina. Municipal. Autarquia. Nasceu que dia? Hoje. Nasceu com a publicação da lei no Diário Oficial. Por isso é que nós dizemos que as autarquias são criadas por lei. Eu acabei de pegar o Diário Oficial para ler a lei. Olha o que diz a lei. Esta lei cria a Autarquia Municipal de Medicina de Belo Horizonte para fornecer cursos de medicina. Né? Perceba que a própria lei diz, eu estou criando essa faculdade de medicina, essa autarquia municipal. Tá vendo? E não é qualquer lei não, tem que ser lei específica, isso cai muito em prova, tá? Tem que ser lei específica para criar. O que é lei específica? Lei específica é aquela que só trata de um único assunto. Que assunto? Criação da autarquia. Então isso é lei específica, só trata daquele assunto. Porque uma lei, ela pode tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Uma lei pode conceder reajuste para servidor, uma lei pode mudar o nome de uma rua, uma lei pode mudar o artigo de uma outra lei, pode tratar de vários assuntos. Essa lei não. Para criar autarquia tem que ser uma lei específica. E a lei específica vai criar, tá? Criar diretamente. Beleza. Essa autarquia, ela vai ter personalidade jurídica de direito público. Isso cai muito em prova também, tá? Falou em autarquia, você já sabe. Ela vai ter natureza jurídica de direito público. Quando eu digo que uma entidade ela é de direito público, é porque basicamente ela é regida pelo direito administrativo. Basicamente ela é regida pelo direito administrativo. E o que significa isso? Que basicamente ela é regida pelo direito administrativo. Significa dizer que ela vai ter uma série de vantagens. Ela vai ter uma série de prerrogativas quando estiver exercendo as suas atividades. Vantagem, né, professor? Vai ter uma série de vantagens. Que outras, por exemplo, essa faculdade municipal, que é uma autarquia municipal, ela vai ter um tanto de vantagem que faculdades privadas não têm. Ou então que faculdades privadas, em alguns casos até têm, né? Mas que a sociedade, de uma forma geral, os particulares, de uma forma geral, eles não têm. Posso citar aqui algumas dessas vantagens? Anote aí. Primeiro, imunidade tributária em relação a impostos. Isto é, as autarquias não pagam impostos. Só não pagam impostos. Se cair a seguinte afirmativa na prova, as autarquias não pagam tributos. Certo ou errado? Errado. Porque tributo é um gênero. E dentro do gênero tributo, eu tenho várias espécies, né? Eu tenho os impostos, eu tenho as taxas, eu tenho as contribuições. Então, são várias espécies. As autarquias não pagam impostos. Por exemplo, o INSS é uma autarquia federal, mas é uma autarquia. Então, os veículos do que o INSS compra para utilizar nas suas atividades, sobre eles não incide IPVA. O INSS não paga IPVA? Não paga IPVA dos seus veículos. O INSS não paga IPTU. Não! Os prédios do INSS e que funcionam para o INSS, no município de BH, não pagam IPTU. Por quê? Simplesmente porque o INSS é uma autarquia. Ô professor, me dê alguns exemplos de autarquia aí. Acabei de dizer, né? O INSS é uma autarquia federal. Nós temos, por exemplo, a SUDECAP em Belo Horizonte, que é uma autarquia municipal. Nós temos o IBAMA, que também é uma autarquia federal. Nós temos a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que é uma autarquia estadual. A Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, que é uma autarquia estadual. Tá vendo? Então esses são exemplos de autarquias. Então essas autarquias possuem imunidade em relação ao pagamento de impostos. Não pagam impostos. Quer uma outra vantagem, vamos assim dizer? Os bens que pertencem às autarquias, eles são considerados bens públicos. Bens públicos? É isso mesmo.
Vamos supor que você seja aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais. E aí, você resolve entrar com uma ação contra o ENG em relação a algum dano que um servidor da UENG lhe causou. Aí você entrou com a ação contra o ENG. O juiz condenou a UENG a lhe pagar uma indenização de R$100 mil. Quem vai pagar é a UENG, porque ela tem vida própria, é uma autarquia, né? Não é o Estado de Minas Gerais que vai pagar, é a UENG. Neste caso específico, então, o que vai acontecer? O juiz condenou a UENG a lhe pagar R$100 mil de indenização. Você pode, naquela ação judicial, requerer ao juiz para penhorar os bens da UENG para garantir o pagamento da sua dívida. Ô juiz, penhora aí esses bens, essas cadeiras, computador, esses móveis, penhora tudo, vou vender tudo para eu receber a minha dívida. O juiz vai autorizar isso? Por quê? Porque os bens pertencentes às autarquias, eles são considerados públicos. E se eles são públicos, eles não podem ser penhorados para pagamento de dívida. Pode não. Não podem ser penhorados, professor? Pode não. Moço, professor, mas como é que eu vou receber a minha dívida de 100 mil se os bens da UENG não podem ser penhorados? As entidades que são regidas pelo direito público, elas pagam as suas dívidas, os seus débitos judiciais, por meio de precatório. Você vai receber por meio de precatório. Precatório é aquele negocinho, se fosse um cheque pré-datado, né? Só que a pré-datação dele é para 30 anos, 40 anos para frente, né? O problema é esse. Então você recebe aquele chequezinho pré-datado, entre aspas, não é um cheque, é um documento, né? E fica numa fila. Quando sobrar um dinheirinho, a UENG vai lá e paga esse débito com você. Então as autarquias pagam os seus débitos por meio de precatórios. É uma vantagem? Lógico que é uma prerrogativa, é uma vantagem. Quem tem essa vantagem? São as entidades regidas pelo direito público. Elas é que possuem essas vantagens, como é o caso das autarquias. Tá? Uma outra vantagem, por exemplo, uma outra prerrogativa, isso em relação a processos judiciais. Por exemplo, se você entra com uma ação judicial contra o INSS e o INSS entra com a ação judicial contra você, numa segunda análise, os prazos para você apresentar defesa, ou ela apresentar, são diferentes. Então analise só. O INSS entrou com uma ação contra a Coxinha, que é um particular, uma pessoa qualquer, porque Coxinha tinha recebido uns valores a mais do INSS. O INSS pagou valores a mais. Devolveu os valores. Quando o INSS entra com a ação contra a Coxinha, qual o prazo que ele tem para apresentar defesa? Ou seja, para contestar aquela ação judicial. O prazo que ele tem é de 15 dias. 15 dias? É isso mesmo. É o prazo normal. 15 dias para apresentar defesa, para contestar. Falar que ele não deve nada, ou que ele já pagou, restituiu aquele valor, enfim, apresentar defesa. Se é o contrário, ou seja, Coxinha apresentando uma ação judicial contra o INSS, porque o INSS está lhe devendo um determinado valor que não foi pago, sabe qual é o prazo que o INSS tem para contestar? Ou seja, para apresentar a sua defesa? O prazo é de 60 dias. Ou seja, o prazo é computado em quádruplo. É 4 vezes maior. Em quádruplo. Então, se o do particular, o prazo que ele tem para apresentar a defesa é de 15, o do INSS é 15 vezes 4. É contado em quádruplo. 60 dias. É uma vantagem? Lógico que é. É uma grande prerrogativa. Essas prerrogativas que eu citei, que são alguns exemplos, somente são asseguradas às entidades regidas pelo direito público. Tá? Então, todas aquelas entidades da administração pública direta têm essas vantagens que eu estou citando aí. União, estados, municípios e Distrito Federal têm essas vantagens. Por quê? Porque todos eles são regidos pelo direito público. E aqui, na administração pública indireta, nós só temos 2 entidades que têm essas vantagens, que são as autarquias e as fundações públicas de direito público, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Então, as autarquias e as fundações públicas de direito público gozam de todas essas vantagens que eu acabei de explicar. Tá ok? Alguns exemplos que eu citei para você. Então, as autarquias, elas são criadas por lei específica, você já sabe. Elas são regidas pelo direito público.
Então, elas possuem natureza jurídica de direito público. Vem aqui. Os seus bens são considerados públicos. Também vimos isso aí, né? Os bens são considerados públicos. Aqui, ó, as características. Criada por lei específica, personalidade jurídica de direito público. Os seus bens são considerados públicos. E essas autarquias, elas têm autonomia administrativa e financeira. Então elas podem se auto-organizar, já que elas têm autonomia administrativa e financeira. Ok? Ó, a UENG e a Unimontes, que são autarquias estaduais, elas não estão subordinadas ao Estado de Minas Gerais. As entidades de administração pública indireta não são subordinadas às entidades da administração pública direta. O que existe entre administração direta e indireta é apenas uma relação de vinculação. Não tem relação de subordinação, não. É apenas relação de vinculação. É o que nós chamamos de vinculação administrativa. Vinculação administrativa. Não há subordinação. Tranquilo até aí? Tudo certinho? Então tá bom. Olha só, um outro ponto importante. Lembre-se, quando você for responder as questões de prova, que as entidades da administração pública direta, apesar de não serem hierarquicamente superiores às entidades da administração pública indireta, e não ter entre elas relação de subordinação, elas exercem um controle sobre as atividades da administração indireta. Ah, professor, então eu posso dizer que o município ele controla as atividades da SUDECAP, que é uma autarquia municipal? Controla. Mas a SUDECAP não é subordinada ao município. Existe apenas uma relação de vinculação entre o município e a SUDECAP. Então o município controla as atividades da SUDECAP para verificar se a SUDECAP está cumprindo aquilo que a lei determina, aquilo que a lei impõe que seja feito. Beleza até aí? Tudo certinho? Então tá bom. Olha só, em regra, as autarquias municipais, estaduais ou federais, elas têm que contratar agentes pelo regime estatutário, pela lei e não pela CLT. Essa é a regra. Não vou nem aprofundar aqui, porque a FUMARC não vai aprofundar na sua prova. Então, o que você tem que guardar? As autarquias, em regra, elas têm que contratar servidores públicos pelo regime estatutário. E essas autarquias, é claro, estão obrigadas a realizar licitação. Obrigadas a realizar licitação para contratar obras, adquirir bens ou contratar determinados serviços, tá? Então as autarquias têm que fazer concurso para contratar os seus agentes e têm que realizar licitação quando quiser realizar obras, contratar serviços ou adquirir determinados bens. Então essas também são características das autarquias. Uma outra característica da autarquia, isso aqui mais precisamente, a autarquia federal, é o seguinte. Quando você quiser entrar com uma ação judicial contra uma autarquia federal, essa ação deve ser proposta na Justiça Federal. Na Justiça Federal, tá? E não na Justiça Estadual. Então vamos supor que você queira ingressar com uma ação contra o INSS ou contra o IBAMA, que são autarquias federais. Nesse caso, as ações devem ser propostas na Justiça Federal. Mas se você quiser entrar com uma ação judicial de danos morais ou materiais contra uma autarquia estadual ou uma autarquia municipal, essa ação vai ser ajuizada na Justiça Estadual.
Autarquia municipal, autarquia estadual, a ação vai ser proposta na Justiça Estadual. Beleza até aí? Tudo certinho? Então, eis algumas informações importantes que você tem que gravar sobre a entidade chamada autarquia. Tudo bem? As duas mais importantes, sem sombra de dúvidas, para a sua prova são: as autarquias são regidas pelo direito público e elas são criadas por lei específica. Provavelmente, essa informação você vai encontrar na sua prova, essas duas informações. E o resto você tem que saber também. Mas as com maior probabilidade de cobrança na prova são essas duas que eu citei, tá? São pessoas jurídicas de direito público e são criadas mediante lei específica. Existem várias espécies de autarquias. Pelo que nós vemos nas provas anteriores da FUMARC, elas não vão cobrar as outras espécies de autarquias, tá? Mas, de qualquer forma, deixa eu só fazer alguns breves comentários aqui. Por exemplo, também são consideradas espécies de autarquias as chamadas agências reguladoras. Quem são as agências reguladoras? Eu posso citar aqui a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Anvisa, a Agência Nacional de Águas, enfim, são várias e várias agências reguladoras. A agência reguladora é aquela que fiscaliza e regulamenta um determinado setor da economia. Por exemplo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Qual o setor que a Anatel regulamenta, que ela fiscaliza? Telecomunicações. Telefone celular, telefone fixo, internet e por aí vai. Qual o setor que a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai fiscalizar? Os transportes terrestres, ou seja, as rodovias públicas federais, inclusive aquelas que foram delegadas para terceiros, para particulares, tá? Então essa é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então caiu em prova, você já sabe, as agências reguladoras também são espécies de autarquias. Também são espécies de autarquias os chamados conselhos profissionais. Os conselhos profissionais também são chamados de autarquias. Porém, autarquias em regime especial, tá? Não são autarquias comuns. As agências reguladoras também não são autarquias comuns. Agências reguladoras e conselhos profissionais são autarquias em regime especial. Por exemplo, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, todos esses conselhos, o CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, esses conselhos são espécies de autarquias. O único detalhe é o seguinte: esses conselhos profissionais que eu acabei de citar, eles, como são autarquias, têm que fazer licitação, têm que realizar concurso público para contratar os seus agentes, têm que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, tudo que uma autarquia vai fazer na prática, né? Só que é o seguinte, tem um detalhe muito peculiar. Quando você fizer um concurso para trabalhar num conselho profissional, Conselho Regional de Farmácia, de Medicina, Conselho Federal de Administração, quando você faz um concurso para trabalhar nessas entidades, você não vai ser regido pela Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Você vai ser regido pela CLT. Você vai ter carteira assinada, CLT. É mesmo, professor? É isso mesmo. Então você não vai ter estabilidade. Então essa é uma peculiaridade marcante dos conselhos profissionais, que também são espécies de autarquias. Muito cuidado, tá? Porque a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, por incrível que pareça, não pode ser considerado uma espécie de autarquia. Não é. Segundo diz o Supremo Tribunal Federal, a OAB é uma entidade sui generis, sem igual. Por quê?
Porque se a gente for analisar a Constituição Federal, a única profissão a que a Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante, faz referência, é a do advogado. Advogado é o suprassumo da profissão, né? Ou seja, é a única profissão que está na Constituição. Nem médico está na Constituição. Portanto, a OAB, que é a entidade que organiza a advocacia, em termos gerais, ela não pode ser considerada uma autarquia, apesar de ser um conselho profissional, uma entidade de classe. Não pode ser considerada autarquia. Se não pode ser considerada autarquia, então a OAB não integra a administração pública brasileira. Se a OAB não integra a administração pública brasileira, a OAB não precisa fazer concurso público para contratar os seus agentes. A OAB não precisa fazer licitação. A OAB não precisa prestar contas para o Tribunal de Contas dos dinheiros que ela está gastando. Nada disso. Olha só que beleza, né? Tá vendo? Então a OAB é um conselho profissional, mas não pode ser considerada uma autarquia. Ok? Então é o que nós tínhamos para falar sobre as autarquias. Agora vamos lá. A segunda entidade da administração pública indireta que você precisa conhecer é a tal da fundação pública. E aí eu gostaria de dizer para você o seguinte. Hoje, em termos gerais, é possível que nós tenhamos duas espécies de fundação pública. É possível que nós tenhamos uma espécie de fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Existem as duas espécies. Por exemplo, o INSS, o IBAMA, são fundações públicas de direito público. A Fundação Joaquim Nabuco, que é uma fundação pública federal que atua na região do Nordeste para difundir a cultura afrodescendente, é uma fundação pública de direito privado. Essa fundação pública de direito privado, ela parece muito com as fundações privadas, né? É fundação pública, tá? Pública. Ou seja, quem instituiu foi o governo. Mas ela parece muito com a fundação privada, que é a Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Ayrton Senna, Fundação Pelé, Fundação Bradesco, Fundação Globo. Ok? Fundação Globo não, né? Fundação Roberto Marinho. Então essas são as fundações privadas. Então a fundação pública de direito privado, ela se assemelha muito às fundações privadas. Já as fundações públicas de direito público, elas se assemelham muito às autarquias. Por quê? Porque elas são de direito público. Então tudo que eu falei para as autarquias, eu posso repetir para as fundações públicas de direito público. Ok? Só fazer uma correção aqui. Eu usei INSS e IBAMA como exemplo de fundação pública, né? Pode descartar. Você já sabe que isso aí é exemplo de autarquia. É que eu ia falar de fundação pública como espécie de autarquia, acabei me confundindo. Coloque aí como exemplo de fundação pública de direito público o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma fundação pública de direito público, e a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que também é uma fundação pública de direito público. Então veja, essa fundação pública de direito público, para o Supremo Tribunal Federal, é simplesmente uma espécie de autarquia. É uma espécie de autarquia. Tanto é que tudo que eu expliquei para as autarquias, que elas têm de vantagem, que não pagam imposto, prazo especial para contestar uma ação judicial, tudo aquilo se aplica às fundações públicas de direito público. FUNAI, IBGE. Essas fundações públicas de direito público, elas são também criadas por lei específica. Criadas por lei específica, da mesma forma que a autarquia. Ok? Então, tudo que eu falei para a autarquia se aplica às fundações públicas de direito público. Agora, nós temos ainda as fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito privado, elas não são criadas por lei específica. A lei específica apenas autoriza a criação. Onde é que está escrito isso, professor? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então,
a lei específica apenas autoriza a criação da fundação pública de direito privado. Então vamos supor que... vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Jardim Zoológico, por exemplo. Em Belo Horizonte, o Jardim Zoológico é uma fundação pública. É fundação pública? É fundação pública. Fundação Zoobotânica, né? Uma coisa assim. Então é fundação pública. Então veja, o prefeito, ele quer criar uma fundação pública de direito privado para cuidar dos animais, lá no zoológico. O que o prefeito vai fazer? Enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal, criando essa fundação pública de direito privado. O que vai acontecer? Se a Câmara aprovar o projeto, a lei vai ser publicada hoje no Diário Oficial. Quando você estiver lendo a lei já publicada no Diário Oficial, não vai ser igual a autarquia, não. A lei vai dizer o seguinte: essa lei específica, porque tem que ser lei específica, tá? Para autorizar a criação de fundação pública, tem que ser lei específica também. Esta lei específica autoriza a criação de uma fundação pública de direito privado para tomar conta dos animais, assim assado, e vai se chamar Fundação Zoobotânica. Tá vendo? Então a lei específica apenas autoriza a criação das fundações públicas de direito privado. Só autoriza a criação. Ela não cria, só autoriza. Se for fundação pública de direito público, a própria lei específica cria a fundação pública de direito público. Agora, se for fundação pública de direito privado, a lei específica apenas autoriza a criação. Aí depois que for publicada a lei no Diário Oficial, aí o prefeito tem que ir lá pegar toda a documentação e registrar essa fundação pública lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Depois que for feito o registro no cartório, aí sim é que vai ser criada a fundação pública de direito privado. Por isso eu digo que não é a lei que cria, é o registro lá no cartório depois que cria a fundação pública de direito privado. E uma característica marcante entre as duas, a de direito público e a de direito privado, é que a fundação pública de direito público vai contratar servidores públicos por concurso público, ou seja, eles serão estatutários. A fundação pública de direito privado também vai ter que fazer concurso, mas os seus aprovados serão regidos pela CLT, carteira assinada. Eles não terão estabilidade depois de 3 anos. Beleza? Agora, diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição, que todas as fundações públicas, independentemente de direito público ou de direito privado, elas vão ter que atuar em uma área que estará estabelecida em lei complementar. Porque nós teremos uma lei complementar, que é uma espécie específica de lei, né? Uma espécie específica, um instrumento específico de lei, que é a lei complementar, e essa lei complementar que vai dizer quais são as áreas em que as fundações públicas podem atuar. Quem vai dizer? Lei complementar. Beleza? Então, tanto para a fundação por direito público quanto para de direito privado. Por enquanto é só. Já falamos aí sobre as principais características das autarquias, falamos das principais características das fundações públicas, e agora eu vou fazer um rápido intervalo e na sequência eu volto para a gente falar das empresas públicas e sociedades de economia mista. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.